Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula do nosso curso da História da Teologia. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, estamos aí na internet, neste canal, compartilhando conhecimento. E você pode, desde já, se inscrever no nosso canal, nos ajude aí compartilhando esse vídeo. E se inscreva para receber as notificações, para fazer parte dessa família Point. Você pode nos ajudar sempre, eu não posso nunca deixar de falar isso, mesmo que você já esteja aqui conosco desde o início, mas todo dia tem, graças a Deus, está entrando pessoas novas no canal, a gente precisa sempre estar falando. Eu peço a ajuda de vocês para divulgarmos esse material, esse conteúdo, este canal, através aí de compartilhamentos. Você pode compartilhar nos grupos aí de WhatsApp aí dos seminários da sua igreja, da sua faculdade de teologia, os seus amigos que se interessam por teologia. Você pode nos ajudar compartilhando em grupo de Facebook que você está aí. É uma maneira da gente dar um up no canal e compartilhar conhecimento, a palavra de Deus, estudos teológicos sérios, ok? Sempre lembrando você, o nosso canal Point Teológico não é um canal preso a uma vertente teológica, tá? Nós somos, eu particularmente, eu sou pentecostal, arminiano, ok? Mais respeito aos nossos irmãos calvinistas, tanto é que vocês veem aí várias obras teológicas calvinistas sendo divulgadas, eu recomendo, sem nenhum problema, não tem nenhum estresse quanto a isso. Teólogos luteranos, calvinistas, anglicanos, teólogos estudiosos católicos, né, que se debruçam sobre a pesquisa teológica. Então nós não temos nenhum problema em estarmos estudando esses teólogos. Vida acadêmica é uma coisa, vida devocional, de culto é outra coisa, totalmente diferente. Ok? Então, quando você vai fazer, por exemplo, um mestrado em teologia na PUC, por exemplo, que é uma faculdade católica, você não ser protestante, batista, metodista, você não vai lá para aprender a honrar Maria, acender vela para santo. Sejamos, né, eu sempre falo isso nas lives, né, é importante estar relembrando você. Nós não vamos lá para aprender a sermos devotos de Maria, se prostrar diante das imagens, nada disso. Nós nos debruçamos sobre o estudo acadêmico, a pesquisa teológica. Todo mundo tem suas vidas, é por isso que é comum você chegar numa cadeira, num curso de mestrado, doutorado da PUC, Universidade Católica, padres dando aula lá, e você vai ver sentado, aprendendo ali, com o intuito de terminar seu seminário, tirar o seu diploma, você vai ver ali pastores batistas, metodistas, presbiterianos, até pentecostais. Não se iluda, muitos pentecostais estão buscando ter um diploma da PUC. Eu não vejo nenhum problema nisso, porque somos estudantes, ok? E você pode também nos ajudar, em nome de Jesus, sendo cooperador, colaborando aí com o nosso canal, através do Apoia-se, né? Se você sente no coração, você já é apoiador de algum tempo, mas Deus tem abençoado a sua vida, tem prosperado você, sente no coração de ajudar de 5, com 10 reais, com 8 reais, você pode fazer isso, né? Tem tudo, aumentou tudo, comida, gasolina, né? E muitos também, graças a Deus, têm sido abençoados. Você pode nos ajudar e você se tornar um apoiador do nosso canal. Você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp futuramente. Quando alcançarmos a meta financeira, você vai entrar aqui no link, você vai ver essa meta. Nós vamos estar sorteando entre os apoiadores livro de teologia, né, ou livros, né, de teologia mensalmente para os apoiadores do canal, certo? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre Inácio de Antioquia, perfeito? Muito bem, estamos estudando o nosso livro de Roger Olson, História da Teologia Cristã, perfeito? Então vamos lá. Inácio de Antioquia. Embora o dia daqui esteja repleto de informações fascinantes e confusas sobre a vida das congregações cristãs na Síria, perto do fim do século I, pouca coisa oferece a guisa da teologia. Muito mais coerentes e teológicas são as cartas de um terceiro pai apostólico, que é o Inácio de Antioquia, que escreveu 7 cartas às congregações cristãs enquanto estava a caminho da morte em Roma. Inácio foi bispo dos cristãos em Antioquia, uma cidade muito importante do Império Romano na Síria, além de ser uma cidade importantíssima para os cristãos. Foi ali que receberam pela primeira vez o nome de cristãos e foi a partir dali que Paulo iniciou as primeiras viagens missionárias. Inácio sofreu martírio em Roma cerca do ano 110 ou 115 e, portanto, quase certamente conhecia alguns dos apóstolos, ou ao menos seus sucessores imediatos.
Foi extremamente reverenciado e respeitado pelos cristãos no início do século II, e talvez por isso as autoridades romanas o tenham prendido e executado publicamente. Ou seja, sofreu martírio, né? Inácio escreveu cartas aos cristãos em Éfeso, Magnésia, Trália, Roma, Filadélfia e Esmirna. Escreveu também uma carta a Policarpo, que poucas décadas depois seguiria seus passos ao martírio. Enquanto viajava para Roma sob vigilância, Inácio ouviu falar de uma conspiração de certos cristãos para livrá-lo. Na carta, instou que não o livrasse. Olha o que diz, abre aspas. Eu lhes imploro, não me ofereçam bondade fora de hora. Deixe-me ser alimento para as feras, por intermédio das quais poderei chegar a Deus. Sou trigo de Deus e estou para ser moído pelos dentes das feras a fim de revelar ser pão duro. Fecha aspas. Pouco antes de escrever essas palavras, Inácio também escreveu que o cristianismo é mais grandioso quando é odiado pelo mundo. Então você vai perceber muito nisso, principalmente nos pais da igreja do segundo século, esse desejo, um tanto quanto mórbido para nós, né, de serem logo mortos, né, eles pediam a Deus logo, não, me livra não, me deixa logo ser martirizado. Claro, né, eles diziam que era para a glória de Deus, queriam estar com o seu Senhor. De fato, né, mãe, imagina você viver uma vida de perseguição, de prisões, de só sofrimento, irmão. Não tinha conforto. Hoje os crentes viajam para Disneyland, irmão. Hoje os crentes andam de carro, né, portado. Hoje os crentes viajam para Israel, passeiam, né? Não tem perseguição. Aí o crente vem chorando, pastor, estou sendo perseguido. Por quê, meu irmão, minha irmã? Eles disseram que eu dou dinheiro para pastor, ladrão, dou dízimo. Isso é perseguição, irmão? Eu estou sofrendo. Nós não temos a mínima noção que é verdadeira perseguição. Os crentes do primeiro, segundo século, terceiro século sofreram. E o que alguns crentes do século XXI sim sofrem. Cristãos aí de países onde o Estado Islâmico domina, onde o comunismo domina, como Coreia do Norte, por exemplo. Então eles tinham assim uns desejos como Inácio, né? Não, vocês estão tentando, bolando uma forma de me libertar da prisão? Não, eu quero morrer, eu quero ser alimento para as feras. Caramba, isso é interessante, né? Outra coisa interessante que eu quero aqui também frisar é que muitos dos escritos, né, do segundo século são documentos que se dizem, né, são documentos ali da patrística, dos pais, mas muitos temos dúvidas, os estudiosos têm dúvida em saber se de fato foram eles mesmos que escreveram, principalmente os evangelhos chamados evangelhos apócrifos, Apocalipse de Pedro, Evangelho de Paulo, Evangelho de Pedro. Essas obras são consideradas apócrifas, certo? E possivelmente não foi Pedro nem Paulo que escreveu, certo? São obras aí no final do segundo século, início do terceiro século. Mas é interessante que esta obra aqui, logo no início ali, quase posteriormente ali aos apóstolos, né? O apóstolo João morre de uma morte natural no final do primeiro século, e percebe que Inácio de Antioquia ele vai sofrer o martírio em 110, ou seja, 10, 15 anos teria passado ali da morte de João. É possível que tivesse tido certamente contato com João. Então, essas epístolas, a maioria dos estudiosos não põe em dúvida a veracidade dessas cartas, desses escritos sendo creditadas a Inácio, né? Mas outras sim, principalmente da segunda metade do segundo século, terceiro século principalmente, Apocalipse dizendo aí que foi Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé. Geralmente são obras de cunho gnóstico, não foram os apóstolos Tomé, Filipe que escreveram essas obras, ok? É bom a gente ter esse entendimento. Mas a maioria dos estudiosos entende que essas cartas aqui, que ele enviou para Éfeso, Magnésia, Trália, Roma, são creditadas de fato a Inácio, ok? Diz mais aqui, embora alguns críticos tenham acusado Inácio e outros cristãos primitivos de masoquistas, tá vendo? Pelo desejo do martírio, parece que ele mesmo considerava seu martírio iminente como um dom e um sinal, um presente, um dom de Deus.
Outros cristãos tiveram atitudes semelhantes. Cerca de 100 anos depois, o teólogo cristão norte-africano Tertuliano escreveu que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Em outras palavras, quanto mais os romanos perseguiam e matavam os cristãos, mais a igreja crescia. Inácio deve ter pensado da mesma forma. Inácio tratou de todo tipo de questões em suas cartas, e talvez seja justo dizer que elas contêm a primeira teologia propriamente dita do cristianismo. As definições, explicações e interpretações nelas contidas vão muito além do que se pode achar nos escritos dos próprios apóstolos. Não há motivo, no entanto, para pensar que Inácio acreditava estar no mesmo nível que os apóstolos originais, recebendo novas revelações de Deus. De fato, em nenhum momento ele vai, à semelhança do montanismo, como nós falamos no outro vídeo, em nenhum momento ele vai dizer que é a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, da mesma maneira como inspirou Paulo, Pedro também está me inspirando. Inácio não arroga isso para si, né? Diz mais aqui: não há motivo, no entanto, para pensar que Inácio acreditava estar no mesmo nível dos apóstolos, que recebeu novas revelações. Pelo contrário, acreditava que estava simplesmente interpretando e aplicando o cristianismo apostólico às necessidades dos leitores em situações específicas. Inácio enfatizava veementemente a obediência cristã aos bispos. Ele já falou isso em outros vídeos também, que os pais da igreja, principalmente do primeiro século, tinham esta grande preocupação de enaltecer a importância e a autoridade dos bispos. Muitos, não sei se vocês sabem, muitos de vocês sabem, as epístolas, por exemplo, pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, os teólogos, muitos teólogos liberais, geralmente os liberais, eles dizem que não foi Paulo que escreveu essas epístolas, porque elas retratariam ali um cristianismo muito semelhante ao do 2º século, não da geração de Paulo dos anos 50, 60, por conta da estrutura eclesiástica já presente, diáconos, bispos e tal. Enfim, existem argumentos pró e contra a autoria paulina das cartas pastorais ou não. Eu sou conservador, então eu ensino, prego e digo que 1ª e 2ª Timóteo foi Paulo que escreveu. Mas dentro da academia há discordância, né? Você sabe. Portanto, essa estrutura de bispo, de fato, assim, com uma estrutura mais já estabelecida, consolidada, você vai ver, sim, muito mais no 2º século, sem dúvida. E Inácio não é diferente, ele sempre vai enaltecer a figura e autoridade dos bispos, né? A palavra bispo vem do grego episkopos, que significa supervisor, superintendente. A ideia é de um pastor que cuida de outros pastores, de um pastor, né, uma igreja central que supervisiona igrejas ligadas a ele, né? Suas cartas frequentemente insinuam esta ordem: nada façam sem o bispo, e consideram-no como o próprio Senhor, pois o bispo é nada menos do que o representante de Deus diante da congregação. Palavras dele. Aos cristãos em Magnésia escreveu: assim como o Senhor nada fazia sem o Pai, seja pessoalmente, seja por meio dos apóstolos, pois estavam unidos a ele, também vocês nada devem fazer sem o bispo e os presbíteros, né, que são os anciãos. Aos Efésios ele escreveu o seguinte, abre aspas: é óbvio, portanto, que devemos considerar o bispo como o próprio Senhor, fecha aspas. Caramba, o Senhor com S maiúsculo. Considere os bispos como o próprio Cristo, é isso que ele estava dizendo. Caramba, então ele enaltecia de maneira forte, né, a autoridade dos bispos. Alguns comentaristas veem nestas declarações o Inácio do que se chamou o episcopado monárquico. Olha, a tendência no cristianismo posterior de elevar o bispo a uma posição espiritual privilegiada de poder e autoridade. É possível que ele tenha dado ali uma exagerada nessa autoridade, mas nós não estávamos lá, né, para saber o contexto, por que ele precisou enaltecer a autoridade. Certamente essa mesma autoridade episcopal estava sendo contestada, daí essa ênfase forte, né? A gente não estava vivendo o dia a dia lá de Inácio como um pregador, como um pastor, e é fácil a gente julgar, né, e dizer, esse cara foi louco, ele está
enaltecendo exageradamente. Claro, uma análise quase 2000 anos depois, a gente pode cometer injustiças, mas como pastor, o meu entendimento é esse. Se ele exagerou, né, um tanto quanto na enaltação dos bispos, certamente essa mesma autoridade dos bispos estavam sendo contestadas ali no ambiente onde ele pastoreava, né? Certamente o sentimento de Inácio a respeito dos bispos é um salto quântico para além do que se pode achar nos escritos dos próprios apóstolos e de certo surgiu de uma necessidade iminente de manter a ordem em um cristianismo cada vez mais diverso e desgovernado. Aí, palavras de Roger Holmes. Inácio também condenou a cristologia doceta do gnosticismo, sem entrar em debate contra o gnosticismo como um todo. Afirmou muito enfaticamente a verdadeira divindade e humanidade de Jesus Cristo, como Deus aparecendo em forma humana. Quanto à verdadeira humanidade física de Jesus, escreveu aos Tralhos, abre aspas, mas se conforme dizem alguns ateus, ou seja, incrédulos, ele sofreu apenas na aparência, ao passo que eles existem somente em aparência, por que estou em cadeias? E por que quero lutar com feras? Se este for o caso, estou para morrer sem motivo. Pior do que isso, estou contando mentiras a respeito do Senhor. Fecha aspas. Então ele aqui dá uma cutucada nos docetas, né? Aqueles que diziam que Jesus não teria vindo, não teria encarnado em forma de um homem. Né? Ao afirmar o sofrimento genuíno de Jesus, Inácio repudiou a cristologia dos gnósticos, especialmente sua versão doceta. Alguns cristãos primitivos, no entanto, questionavam a genuína divindade de Jesus Cristo, sua igualdade com Deus. Então, querido, note bem, né? Essa questão da divindade de Jesus não é de agora, né? Até desde os primórdios, principalmente nos 3 primeiros séculos, a divindade de Cristo sempre foi atacada. E hoje o grupo que mais ataca, digamos, seriam os testemunhos de Jeová. Mas eu tenho para mim, fazendo uma análise espiritual, por que será que Satanás tanto ataca a divindade de Jesus através de seus servos? Você já parou para pensar sobre isso? Eu já parei para pensar. Por quê? Porque, note bem, se uma pessoa não crê na divindade de Jesus, não crê que Jesus seja Deus, note bem, se Satanás consegue convencer você que Jesus não é Deus, logo, o sacrifício de Jesus na cruz foi inútil, não tem poder algum. Somente o sacrifício de um Deus encarnado teria poder e eficácia para perdoar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados. Se Jesus não foi Deus, se Jesus foi apenas um grande rabino, somente isso, um grande profeta, logo o seu sacrifício não tem valor algum, foi apenas um martírio, como qualquer outro pai da igreja que morreu martirizado. O martírio de Inácio teve alguma eficácia para a nossa vida espiritual? Não, teve para ele. Deu sua própria vida por Cristo. Então, nós bem, eis a razão porque Satanás até hoje consegue convencer muita gente, religiosa ou não, de que Jesus não era divino. Pois é. Para a mente racional e cética, eu até entendo que seja difícil você engolir que um Deus tenha encarnado em forma de homem. Mas Paulo vai dizer, citando Abacuque, capítulo 2, o meu justo viverá pela fé. Você não vive pelo seu racionalismo. Nós vivemos pela fé. Então é uma doutrina que tem a questão da fé em jogo. Está em jogo aí. É necessário fé para acreditar nisso. Então, por isso eu vejo que Satanás, o quanto ele ataca a doutrina da divindade. Né? Seguindo aqui no nosso livro. Ocasionalmente, críticos das doutrinas ortodoxas questionam se a crença na verdadeira divindade e humanidade de Jesus existia entre os cristãos antes dos concílios e credos do século IV. Inácio põe fim a essa questão. Embora afirmasse aos Tralhos a genuína humanidade de Jesus Cristo, afirmou inequivocamente aos Efésios a divindade genuína de Jesus Cristo, quando escreveu que, abre aspas, Deus apareceu em forma humana a fim de trazer a novidade da vida eterna, fecha aspas. Sem definir em pormenores técnicos e o dogma plenamente desenvolvido da pessoa de Cristo, Inácio claramente antevê com essas duas afirmações em conjunto. Não deve restar muita dúvida de que os cristãos, imediatamente depois da era apostólica, acreditavam em Jesus Cristo, tanto como verdadeiro Deus quanto como verdadeiro homem. Finalmente, Inácio parece ter inventado um termo teologicamente rico para a ceia do Senhor, que é a Eucaristia, ou cerimônia da comunhão.
Para ele, participar da refeição eucarística constituía-se num aspecto importante no processo da salvação. Como uma pessoa é salva e passa a viver para sempre com Jesus Cristo, ao romper um só pão, que é o remédio da imortalidade. Olha, ele teria citado isso. No momento da ceia, Santa Ceia da Eucaristia, no momento do partir do pão, seria um remédio para a imortalidade, para a salvação. Olha. Inácio claramente concebia a Eucaristia, a refeição da comunhão, como um sacramento. Veja, os primeiros indícios aí da Santa Ceia como algo sacramental, como o que é sacramento, né? Trocando em miúdos, seria uma espécie de manifestação visível da graça de Deus, através de elementos, através de ações visíveis, como o batismo, como a ceia. Então veja bem, já no início do segundo século, a doutrina sacramental já estava presente em alguns pais. Olha, interessante, né? Não digo com isso que concordo, certo? Mas é interessante, como estudante, a gente entender isso. Inácio claramente concebia a Eucaristia como sacramento, meio de graça que transmite a pessoa que dela participa. Ele não elaborou uma teoria a respeito, mas queria enfatizar que ao participar do pão e do vinho, da refeição do Senhor, a pessoa ganha uma participação na imortalidade divina, que sobrepuja a maldição da morte trazida pelo pecado. Os cristãos posteriores, tanto da tradição ortodoxa oriental como da católica romana, empregavam a descrição que Inácio fez da Eucaristia como remédio da imortalidade. Então veja bem, vou até sublinhar aqui, que eu não sublinhei quando eu li esse livro, quando eu comprei ele há 10 anos atrás, pode ver, ele é todo sublinhado. Você que estava entrando agora nos nossos estudos, ele é todo sublinhado. Então, acabei de sublinhar agora, ó, remédio da imortalidade. Certo? Para justificar a crença na salvação com o processo sacramental de teoses. Teoses significa divinização ou deificação. Mediante os sacramentos, os cristãos gradualmente recebem a participação limitada na natureza divina, olha, e tornam-se mais do que meramente humanos. Uma teoria aí, claro, né? Possivelmente a maioria de nós não concordamos com essa teoria hoje, de que quanto mais o cristão vai se envolvendo, participando dos sacramentos, olha, eles se tornariam mais divinos, né? Seriam deificados. Algo parecido com a teoria da perfeição de John Wesley, né? Não sabemos se John Wesley pensava dessa maneira, né? O ser humano como divino, creio que não, certamente não, mas John Wesley também trouxe uma teologia que muitos discordam, né? Uma teologia da impecabilidade, né? Que com o passar do tempo os cristãos, na sua comunhão mística de estar em Cristo, eles se tornariam quase que divinos, ou melhor, se tornariam quase praticamente impecáveis, não teriam pecado, né? Que é, na minha concepção, uma teologia equivocada, né? Respeito, mas não concordo. Muito bem. O último parágrafo aqui do nosso texto, a gente vai dizer o seguinte: Inácio, assim como outros pais apostólicos, deixou um legado útil e perturbador com o qual o cristianismo teria que lidar. Até sublinho o seguinte aqui, ó. Para os cristãos que dão muito valor à hierarquia da liderança da igreja e têm um conceito altamente sacramental da salvação, a graça que transforma pessoas mediante os ritos sacramentais. Inácio é um herói e uma comprovação de que essa interpretação da igreja e do evangelho é antiga e autêntica. Olha só, para muitos cristãos a prova e a garantia de que a inaltação da hierarquia, claro, a igreja católica se delicia, né? Em Inácio, porque o bispo, certo? É extremamente, exageradamente levado em conta, tem a autoridade do próprio Cristo, é o substituto do próprio Cristo na Terra, olha só. E a questão dos sacramentos, Inácio já traz essa ideia, ele tinha essa ideia de que as ordenanças, né, como por exemplo a ordenança da Eucaristia, tinham um teor sacramental. Então, claro, né, os pais da igreja são importantes para os nossos estudos, para a compreensão da formação da teologia, dos dogmas na igreja, sim, é óbvio, né? Mas eles não são a base para a nossa doutrina e regra de fé. Os escritos dos pais não são, nós estudamos. A base para nós protestantes, certo? Diferentemente dos católicos,
a base para nós protestantes é apenas a Bíblia Sagrada. Você sabe que a Igreja Católica tem os escritos, os documentos inspirados, né, a Bíblia, como regra de fé, possui os concílios da Igreja Católica como regra de fé e os pais. Então, para a Igreja Católica, ler textos de Inácio, onde ele diz, olha, a Eucaristia é um sacramento, é o remédio para a vida eterna. Então, para um teólogo católico, para muitos teólogos católicos, é uma ideia válida como regra e verdade absoluta, não pode ser questionada. Para nós protestantes, não. Nós reconhecemos, entendemos a importância de Inácio, entendemos a importância dele. Eu reconheço que bem cedo, início ali, 110 do segundo século, já haviam esses conceitos, esses entendimentos, mas não necessariamente significa ou representa a opinião dos documentos inspirados, que são os evangelhos e as epístolas, né? A gente tem que saber separar isso. Mas para muitos grupos sacramentalistas, isso aqui é o prato cheio, né? Fora, tem base, dentro dos primórdios, que vão usar como argumento, né? Uma argumentação que não é uma argumentação fraca, não. Mas, para nós protestantes, né? Para você aí que gosta de citar o sola escritura, de fato a palavra de Inácio não tem uma peso e autoridade de Bíblia para nós, assim como para a Igreja Romana, ok? Ele vai dizer mais aqui, ó. Os protestantes, com uma visão menos monárquica da Igreja, que dão valor ao governo eclesiástico simples e congregacional e que consideram o batismo e a ceia do Senhor como rituais, mais do que sacramentos, não se entusiasmam com o legado de Inácio. No entanto, todos os cristãos devem concordar que Inácio legou com a autoridade uma cristologia da encarnação que afirmava Jesus Cristo como verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano e que, com isso, ajudou a preparar o caminho para a plena afirmação do dogma da Trindade. Ele contribuiu também para a união dos cristãos e para a luta contra as heresias, especialmente o gnosticismo, e morreu com coragem pela causa de Cristo. Ponto. E assim a gente vai estudando. Eu sei que a maioria dos que estão aqui pode ter algum católico, mas a maioria são protestantes. Percebe como a gente precisa saber fazer a divisão correta da importância? Pois isso aqui foi importante. Essa posição que ele escreve aqui, interessante, importante. Como começa ali, poxa, Inácio defendeu, morreu pela causa, defendendo a salvação, a divindade em Cristo Jesus, a de sua divindade. Isso é interessante. Perfeito? Fico por aqui. Próximo vídeo, próxima aula, vamos falar sobre Policarpo. Policarpo, muitos frutos. Deus abençoe e até a próxima.